Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês vão estar vendo esse vídeo. Essa aula vai sair um pouco atrasada por conta de leve procrastinação de minha parte e das aulas do mestrado também, que agora eu estou tendo aula de manhã e de tarde para adiantar essa matéria de comunidades, enfim. Aí acabou que a procrastinação unida a isso me fez perder um pouco do meu tempo preparando essa aula. Mas enfim, na aula passada, nas duas aulas passadas, o que foi comentado sobre biogeografia de ilhas foi a parte mais descritiva, e um pouco menos modelada, assim, em relação à biogeografia de ilhas. Foi comentado um pouco sobre o efeito do relevo, da distância, correntes marítimas e efeitos estocásticos que poderiam afetar a comunidade. E isso ali era uma parte mais introdutória, mesmo como eu comentei no vídeo. O grosso da biogeografia de ilhas, a parte realmente importante da biogeografia de ilhas, é o que vai ser discutido nessa aula, que é um modelo de equilíbrio dinâmico que foi é, observado e criado pelo MacArthur e pelo Wilson. O Wilson, eu imagino que vocês conheçam, é o Owen Wilson, aquele velhinho que trabalha com formigas. Ele ainda está vivo, eu acho que ele tem 94, 93 anos. Ele escreve pra caramba ainda, ganhou um Pulitzer um pouco de tempo atrás. O MacArthur, ele morreu jovem, 42 anos. Ele não ficou assim, suficientemente famoso, que nem o Wilson, mas a contribuição dele pro modelo foi assim. Eu diria que ele contribuiu mais do que o próprio Wilson, porque o modelo é bem matemático, e o verdadeiro matemático desse duo aí era o MacArthur. Mas enfim. Ah, ok. Bom, comentar um pouco sobre a macroecologia em biotas de ilhas. Então, o que foi esse modelo de equilíbrio dinâmico? Ele foi um programa de pesquisa baseado no número de espécies como a principal variável dependente, e ele vai se preocupar com a natureza da relação espécie-área. Eu comentei um pouco disso na última aula, comentei um pouco sobre o tamanho da área e essa relação com a quantidade de espécies. Eu só preciso confirmar se está gravando, porque a última vez eu cometi um crime quase. Bom, a macroecologia em biota de ilhas. Então, o que foi esse modelo de equilíbrio dinâmico da biogeografia de ilhas? Ele foi um programa de pesquisa baseado no número de espécies como a principal variável dependente. Ele vai se preocupar com a natureza da relação espécie-área. Eu comentei um pouco na aula passada sobre isso, referente ao tamanho da ilha e a quantidade de espécies que a ilha pode ter. Que existe uma relação bem clara entre o aumento da área da ilha, do tamanho da ilha e do aumento da quantidade de espécies que essa ilha suporta. Os fatores que determinam o número de espécies encontrados em ilhas. Comentei brevemente também na última aula, falando um pouco sobre migração e extinções com efeitos estocásticos, aqueles eventos do tipo 1, 2, 3, 4, 5. E as taxas de turnover em ilhas, eu não comentei na aula passada. Essa taxa de turnover, eu vou mencionar ela bastante ao longo dessa aula, mas taxa de turnover é a taxa entre o ganho e a perda de espécies. Então, se eu tenho uma taxa de turnover positiva, significa que eu estou ganhando espécies. Se eu tenho uma taxa, quer dizer, se eu tenho uma taxa maior do que um, eu estou ganhando espécies, e uma taxa menor do que um, eu estou perdendo espécies. Então, o modelo de biogeografia de ilhas, ele é um daqueles modelos que ele tenta explicar um desses padrões, esses padrões fundamentais da ecologia de forma geral. Que um dos padrões principais que ecólogos até hoje tentam explicar adequadamente é como funciona a biodiversidade de uma determinada região. E como você comentado aqui um pouco durante essa aula, a biodiversidade de uma determinada região, que nesse caso é a diversidade que leva em conta a abundância relativa e a riqueza, não só a riqueza, ela tem um padrão muito específico, repetitivo, de comunidade para comunidade. Todas as comunidades de, por exemplo, morcegos que eu for mostrar, elas vão ter o mesmo padrão de abundância relativa, riqueza e, por consequência, diversidade. A comunidade de plantas vai ter o mesmo padrão. E então o modelo de biogeografia de ilhas ele veio como modelo para tentar explicar esse padrão de uma forma diferente do que se tinha até então. Eu imagino que vocês tenham visto algo um pouco sobre teoria do nicho nas aulas com o professor Jasson, talvez até com o professor Gasper no início dessa matéria. Até naquela época, quando o MacArthur e o
o MacArthur e o Wilson, eles criaram um modelo de biogeografia de ilhas. Até ali, o modelo de nicho, de teoria de nicho, ela era bem... Ela era, assim, o mainstream daquela época, sabe? O que mais utilizavam para explicar. Mas a teoria agora da biogeografia de ilhas, ela vai explicar de uma forma diferente. Eu vou comparar as duas mais por frente. E ela também ela vai fornecer a base para o nascimento de uma teoria que também vou comentar lá no final do trabalho, que é a teoria neutra, que ela ignora o nicho. Você não necessita de nicho para explicar esses padrões e você explica esses padrões apenas por padrões, por processos populacionais aleatórios. Então, ela coloca tudo na mão do jogo de dados, assim, sabe? Mas, enfim, bora lá. Ela é uma teoria construída para descrever regularidades na relação espécie-área. Invoca taxas variáveis no ganho ou perda de espécies em função do isolamento geográfico e área, ou seja, aquelas taxas de turnover elas vão variar de acordo com quão isolada é a minha ilha e qual é o tamanho da minha ilha. Essa aqui é a equação mais básica do modelo. Ela não é a equação final do modelo, mas ela dá uma ideia geral, mais ou menos, do que eu estou levando em conta no modelo. Então, ΔS é o número de espécies na minha ilha, M é o número de espécies por ano que com sucesso migraram para a ilha, então espécies que chegaram na ilha e se estabeleceram na ilha. G é o número de espécies adicionadas por motivos de especiação à ilha. E D é o número de extinções anuais na ilha. Então, como eu comentei anteriormente, esse não é um modelo que leva em conta um nicho dessas espécies. Ele não está se importando com o nicho delas. Ele está colocando, assim como a teoria neutra, boa parte das explicações para a biodiversidade nessa ilha em fatores populacionais apenas. Pode ver, você está falando aqui de imigração, migração, de especiação e extinções anuais. Então, esses são fatores que levam em conta, na maior parte do seu cerne, consequências populacionais e processos populacionais. Aqui não tem, em nenhum momento, o MacArthur e o Wilson comentam sobre ter nicho vago, nicho fundamental sobre as espécies. Bom, o desenvolvimento então, do modelo de equilíbrio ele combinou três principais ingredientes que já tinham sido bem estudados até aquela época e os próprios dois autores eles deram uma melhorada em alguns deles. A relação espécie-área nessas ilhas, que é basicamente, que eu já comentei na aula passada, com o aumento da área eu tenho um aumento no número de espécies. A distância entre a áreas fonte e a ilha, ou seja, essa mainland aqui pode ser tanto um continente quanto uma ilha grande, e 1 e 2 aqui são ilhas, então seria basicamente a distância entre cada uma dessas ilhas, tanto entre si, porque elas efetuam processos migratórios e populacionais entre si, quanto a distância de cada uma delas para o continente ou a ilha fonte. E o terceiro ingrediente é o turnover de espécie, que é o ganho e perda de espécies por processos estocásticos ou não. Bom, unindo esses três fatores, novamente, relação espécies-área, distância entre áreas, fonte, ilhas e turnover de espécies, os autores eles tentam explicar a distribuição de abundância de espécies, que é uma das formas mais simples de demonstrar assim, visualmente o que é a biodiversidade e a diversidade. Porque que a gente tem a abundância e o número de espécies. Essa aqui é uma curva não de distribuição de abundância de espécies, sim de ranking de abundância de espécies. O que ela faz? Ela ranqueia as espécies de 1 até a última espécie, sendo 1 a espécie mais abundante e a última espécie a menos abundante. Esse padrão aqui é um padrão bem claro que ele ocorre principalmente em comunidades vegetais. Eu não sei exatamente agora se ele se repete tão dessa forma em outros tipos de comunidades, porque eu trabalho com plantas, mas você vai ter poucas espécies, você vai ter assim, ó, você vai ter poucas espécies que elas persistem de forma bem alta na comunidade. Você vai ter poucas espécies representando a maior parte da abundância dessa comunidade, então você vai ter aqui poucas espécies com uma alta abundância relativa. Alta, vocês podem pensar assim, se eu for coletar nessa área, essas espécies aqui, essas primeiras do ranking, 1, 2, 3, 4, 5,
eu vou ter mais probabilidade de coletar essas espécies. E por outro lado, a gente vai ter muitas espécies com uma persistência baixa. Como eu comentei, essa curva ela varia de grupo para grupo e até mesmo dentro dos grupos de plantas ela tem uma variada de acordo com alguns preceitos para tentar justificar ela. Eu até diria que essa aqui ela não está tão clássica como eu vejo. Geralmente ela é assim, ó. Você tem aqui é o ranking, né? Aqui é a abundância. Geralmente em comunidades vegetais você tem um negócio um pouco mais abrupto. Você tem pouquíssimas espécies que representam a alta abundância nos primeiros níveis do ranking, e você tem muitas espécies, tipo, foram coletadas uma, duas, três, quatro vezes, sabe? Então, você tem uma diferença muito gritante nessa separação. Isso aqui é observado a rodo em comunidades vegetais. É um processo bem fundamental nesse sentido. Bom, relação especiais, eu vou comentar agora então sobre o 1, 2 e 3 um pouco mais aprofundadamente. Isso aqui, por exemplo, a espécie área eu só citei na última aula, agora eu vou comentar um pouco sobre como funciona. Então, essa relação da espécie área ela é calculada por essa equação, S igual a C vezes A elevado a Z. S é o número de espécies, A é a área, C e Z são constantes que são obtidas a partir da própria base de dados. Então, você tem essa aqui é uma função exponencial, eu imagino que vocês consigam perceber isso. É uma função exponencial, então ela tende a atingir uma assíntota aqui, que é onde esse número de espécies ele fica saturado, você não consegue colocar mais espécies dentro dessa área. Essa função, o nome dela específico é uma função de força. Mas, como é meio complicado de observar essas relações num grau exponencial, não é uma forma muito simples de você observar e derivar umas relações interessantes daqui. Então, umas coisas que os autores geralmente fazem quando eles estão lidando com relações especiais, eles logaritmam tanto a área que está a ilha, o tamanho da ilha em si, quanto o número de espécies. Então, aqui nos dois lados aqui eu tenho as mesmas coisas, eu só estou com um logaritmo de base 10, como vocês podem ver, que deixa essa transformação, o que essa transformação faz, ela deixa com que essa curva que era exponencial, de segundo grau, ela passa a ser uma curva de primeiro grau, onde eu tenho um log de S igual ao log de C mais Z vezes log de A. São as mesmas variáveis, só foram transformadas. Eu imagino que vocês talvez consigam ver, talvez lembrem que isso aqui é uma equação linear. Então, eu vou pro pente aqui, daquele do estilo y igual a ax mais b, onde o meu ax é o z vezes o log de a, e o meu log de c é o meu b. Se vocês lembram, vamos supor que eu tenho essa é a minha reta, onde ela vai estar cortando no eixo y aqui, no eixo y, vai ser o meu valor de b. Então aqui seria, essa aqui é a minha área, né? Então, o que esse b por si só está dizendo é que se eu tenho uma área, talvez 1 metro quadrado, 2 metros quadrados, quantas espécies suportam essa área? É um indicativo de riqueza bem, bem interessante. E a parte do AX aqui, se vocês lembram, o A, ele é o... Meu Deus, quanto rascunho. Ele é o grau de inclinação dessa curva na função de primeiro grau. Então, se eu tenho uma inclinação muito elevada nesse sentido, quer dizer que um aumento pequeno em áreas faz com que eu tenha um grande aumento no número de espécies, ou se ela for menos inclinada, mas tendendo a ser uma reta horizontal, significa que o meu aumento da área influencia pouco no meu aumento de espécies. Vou apagar tudo isso aqui. Então, a ideia do log aqui é para facilitar justamente essa relação. Então, novamente, o log de C aqui vai ser onde ele vai cortar o eixo Y e vai dizer qual que é quantas espécies eu consigo ter no meu menor ponto de área quadrado.
o Z vai me dar a inclinação desta reta, então opa, vai me dizer qual é a influência do tamanho da área na relação das espécies. Se o meu Z for um valor muito alto, quer dizer que aumentar um pequeno espaço de área vai aumentar muitas espécies. O contrário também é válido. Um exemplo aqui, só para não ficar tão teórico, aqui em cima a gente tem a relação de espécie-área em formigas, que é o grupo que o Wilson trabalhava na Melanésia. Aqui os pontos pretos preenchidos, eles representam áreas em ilhas menores no caso, e essa reta aqui com pontos abertos, ela é a minha Nova Guiné, então seria o continente ou a área fonte. Como é uma área maior, vocês podem perceber que o número de espécies pelo log de área, olhando aqui o Z, que é a inclinação, está basicamente me dizendo que aumentar a área não influencia tanto assim no meu número de espécies, porém nas ilhas que são menores, eu tenho aqui um Z de 0,3, basicamente, 3 vezes maior que o Z da Nova Guiné, significa que aumentar pequenos espaços de área, eu aumento de uma forma bem maior o número de espécies em comparação à Nova Guiné. Um pouco sobre a distribuição de abundância de espécies. Esse gráfico aqui de abundância por número de espécies é uma forma similar de representar o anterior, esse aqui, que ordena as espécies em ranking. Essa é a forma do Preston representar. O Preston, eu vou comentar um pouco sobre ele daqui a pouco, mas a ideia é a mesma. Então, você tem três principais... não são algoritmos, são três principais equações, eu vou colocar assim, para justificar esse tipo de distribuição. Você tem a série logarítmica de Fisher, que é de 43. Você tem a log normal do Preston, de 48, se eu não me engano. E você tem o modelo de soma zero do Hubble, que vai ser comentado lá ao final. A série logarítmica... Eu não vou entrar na parte matemática de cada uma delas, senão vai ficar muito extensa essa parte, mas a ideia é que a série logarítmica de Fisher ela vai representar de forma muito intensa as espécies mais raras. Como vocês podem ver, em roxo aqui é a curva do Fisher, e ela vai tender a ir lá para frente. O nome disso é cauda gorda da distribuição. Então, você vai ter diversas espécies para cá com uma abundância muito pequena. A log normal de Preston é um pouco diferente, ele não dá tanto valor às espécies mais raras. Ele não, no caso, né, a distribuição dele, e sim as espécies mais medianas, porque é uma log normal, então a gente está pensando aqui em distribuição normal. Distribuição normal, como vocês talvez lembrem, é aquela distribuição bonitinha, se eu consigo desenhar. Não ficou melhor que esperado. Onde a maioria dos dados está no primeiro desvio padrão, né? Você tem 68% de tudo que for de dado vai estar aqui nessa parte. Você vai ter mais ou menos 68 aqui, e os restos que eu não vou fazer a matemática aqui para os dois outros lados. O Preston disse que a maior parte das abundâncias vai estar aqui. E ele tem uma justificativa bem interessante para isso e, no fim das contas, o modelo dele se aplica um pouco melhor a ilhas do que o do Fisher. E a última, que é a azul aqui, é a soma zero do Hubble. Basicamente o que ele diz é que o aumento de abundância de determinada espécie faz com que diminua a abundância de uma outra espécie. Então você tem uma soma zero, aumenta aqui e diminui ali. Então, o motivo pro Preston ele não gostar tanto assim do modelo do Fisher, que o Fisher ele fala sobre uma quantidade muito grande de espécies raras, e sendo elas as que representam a maior parte do meu Deus, do modelo. O Preston ele diz que isso é um efeito de uma amostragem não feita adequadamente. O que ele quer dizer com isso? Ele chama isso de linha de véu. Então o que a gente tem aqui é o mesmo que a gente tem aqui. A abundância ou indivíduos numa escala logarítmica e o número de espécies numa escala aritmética. Então, vamos supor que
que eu faça apenas uma amostragem. Seria essa curva aqui em A. Qual que é a ideia dele? Ele fala que existe uma linha de véu que só vai ser quebrada com mais amostragens. E pelo fato de eu ter amostrado apenas uma vez, a minha distribuição dessas abundâncias em relação às espécies, ela vai se aproximar da série de Fisher, porque não foi adequadamente amostrado ainda. Então, se eu aumento o meu esforço amostral, eu consigo pegar a segunda parcela de dados que vão contribuir para que eu tenha a aproximação maior da log normal do Preston. Imagino que aqui vocês consigam ver que isso aqui é uma distribuição tende ao normal, mas se eu pensar aqui só no primeiro trecho, aqui no A, olhando ela aqui assim, ela parece uma série logarítmica do Fisher. Agora, se eu expando, fazendo mais amostragens, eu tendo a ter uma log normal. Ah, talvez aqui nesse exemplo fique um pouco mais claro, ele é bem didático. Eu mexendo de novo nos slides. O que a gente tem aqui? É a amostragem de peixes no Golfo Arábico, e ele está falando aqui sobre o véu do Preston. Em azul, é apenas um mês de amostragens. Vocês conseguem ver muito bem aqui que isso aqui tende muito forte ao, ao log normal do Fisher. Aqui a abundância, ela tá. Eu tenho uma espécie aqui, poucas espécies aqui, representando a maior parte da abundância dos meus dados, e eu tenho muitas espécies representando pouca abundância. Isso aqui é o que o Fisher diz. Olhem bem aqui, meu mouse, espero que vocês consigam estar vendo. Isso aqui parece muito a log series do Fisher. Agora, se eu adiciono mais um mês de amostragem aqui em ouro, laranja aqui, eu começo a ter uma distribuição bem diferente já. O que estava raro anteriormente continua raro, o que estava muito abundante continua muito abundante, mas nos valores médios, que era o que o Preston falava, eu começo a ter um aumento significativo nessas abundâncias. Agora, se eu faço um ano inteiro de amostragem, pode perceber que aqui eu tenho uma curva normal bem delineada. Então, é basicamente isso que o Preston diz, e nesse sentido ele está certo, pelo menos em relação às distribuições em ilhas, que o tal da linha de véu dele realmente existe, e isso é um efeito marcado na distribuição dessas espécies em ilhas. Bom, mais um exemplo aqui do véu, do efeito do véu do Preston nas espécies raras. Vamos supor que a gente tem uma área fonte, um continente ou uma ilha grande, e vamos supor que uma espécie ela seja perdida localmente dentro de alguma comunidade nesse continente. Dessa forma, as populações ou metapopulações que estão próximos dessa comunidade que perdeu a espécie, elas conseguem rapidamente substituir essa espécie que foi perdida por um fator de metacomunidade mesmo. Como, eu imagino que vocês já tenham tido algo sobre metacomunidades nas partes de ecologia, mas basicamente a ideia de metacomunidade é que você tem diversas comunidades que elas têm interações entre si tanto por dispersão quanto por outras relações biológicas, mas principalmente dispersão. Então, assim, se eu perco uma espécie localmente em uma comunidade, é possível que rapidamente, pelo motivo de metacomunidades, essa espécie ela seja restaurada nessa primeira comunidade por dispersão. Agora, em ilhas é um pouco diferente. Se a espécie ela for perdida localmente, o efeito da distância da ilha para o continente ou para a área fonte, meu Deus, a ilha fonte, o efeito da distância e da imigração talvez não permita que ocorra uma recolonização na ilha dessa espécie que anteriormente estava ali. Isso aqui a gente está pensando em espécies raras. Então, se a gente generalizar esse efeito para a ilha como um todo, diversas espécies que existem na ilha não conseguirão ser amostradas de forma similar à área fonte, justamente por causa dos efeitos da distância e da imigração, que não permite que essa espécie que veio do continente e foi para a ilha 2, não permitem que ela rapidamente saia do continente e vá para a ilha 2 novamente. Então a gente consegue ver o fator da amostragem e da imigração à distância criando o próprio véu. Então, nesse sentido, o Preston ele acerta. Aqui a gente pode pensar, a gente foi uma vez numa ilha, fez apenas um meio de coleta, e é isso aqui que a gente observa, essa distribuição azul aqui. A gente vai dizer que é uma log série do Fisher, porque
eu tenho muitas espécies que são representadas de uma forma bem ínfima e poucas espécies que têm uma abundância muito grande. Mas isso aqui é um efeito de, de tempo de recolonização se uma espécie for extinta dentro de uma ilha. Por exemplo, agora, esse 1 ano de amostragem aqui, poderíamos aumentar isso, mas vamos supor que 1 ano seja suficiente para que uma espécie saia da ilha e recolonize que saia da área fonte e recolonize a ilha. Então, eu não ia observar esse tipo de distribuição se a amostragem ela for muito pequena por causa dos fatores da distância e da imigração. Eu espero que tenha ficado claro. Mas dessa forma que o Preston ele consegue prever esses padrões de turnover antes do MacArthur e Wilson. O que ele dizia? Ele dizia que as espécies elas tinham essas taxas de turnover baseadas na distância e migração da ilha. Isso aqui é uma coisa que o Wilson e o MacArthur eles conseguem, digamos assim, redemonstrar, mas o Preston, 5 anos antes da teoria de biogeografia de ilhas, pensando em termos de véu e de log normal comparado a log série, ele já conseguiu entender de uma forma bem adequada. E isso se sustenta até hoje.